Eu já contei uma historinha pra vocês, né? A Princesa Javali, que é uma historinha bem engraçada, bem esquisita, na verdade. E agora ensinei vocês a fazer essa pintura da caveirinha, falei do Halloween. É muito importante a gente refletir, né, sobre isso, o que é o Halloween. Halloween é uma festa popular que acontece nos Estados Unidos, é cultural deles. E isso é tão legal que chegou no Brasil, né? As pessoas no Brasil fazem festas com a temática do Halloween, tem a abóbora, tem alguns personagens que a gente conhece, né? Como a caveirinha, a bruxinha, o Drácula. Mas é importante a gente pensar a origem, né? O Halloween lá nos Estados Unidos é o mesmo que o nosso folclore aqui no Brasil. São histórias que os antigos contavam, são lendas, são costumes. E aqui no Brasil a gente tem, né, alguns personagens que são assustadores, assim como no Halloween. Temos a Cuca. Gente, já pensou? Você tá passeando na floresta e de repente você encontra um jacaré super alto, com cabelo comprido e dente afiado, e que anda e que fala. Na história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato, ele fala bastante sobre a Cuca. Tem o Saci Pererê, tem a Mula Sem Cabeça. Imagina você tá lá passeando, né, na fazenda, fazendo trilha, quando você olha assim no meio do mato tem um cavalo. Aí você olha de novo e não é um cavalo, é uma mula que não tem cabeça e que tá pegando fogo. Por que eu tô comentando isso com vocês? Porque a gente vê que trabalha muito essa coisa do folclore, trabalha muito a coisa do medo, né? Da gente ter medo, de ficar com medo, de assustar, de ser uma coisa fantasmagórica. E aí é interessante a gente pensar, né? O que é o medo? Muitas coisas, às vezes, é tudo fruto da nossa imaginação, porque tudo isso que a gente vê em filme e tal, isso não existe na vida real, isso tudo são criações, né? Da cultura popular, e hoje em dia a gente vê igual super-heróis e tal, é tudo criação, isso não existe. Mas algumas coisas ficam tão realistas, né, que a gente acaba ficando com medo na hora de dormir, na hora de ficar no escuro. E aí eu falo pra vocês, tem coisas que é legal a gente trabalhar isso e não ter medo, porque o medo acaba impedindo a gente de fazer certas atividades, de curtir algumas coisas. Mas é importante a gente ver também que alguns medos, crianças, eles vêm do nosso instinto, né? É normal ter medo de algumas coisas, ter medo de altura, ter medo de alguns insetos, ter medo de cobra, ter medo d'água, ter medo do escuro. São medos que vêm do nosso instinto, que é assim um mecanismo do nosso corpo, da nossa mente, para nos proteger, né? Para nos proteger, porque, por exemplo, o escuro, o que acontece no escuro? Ai, tem um fantasma no escuro, tem um espírito que vai me pegar. Não, gente, não tem. O que tem no escuro pode ser uma cadeira caída, pode ser uma tesoura, e aí na hora que a gente cai e tropeça, a gente pode se machucar. E no escuro, tá no nosso instinto, né? Pode ter algum animal escondido, né? Por exemplo, na mata, se você tá andando na mata e tem uma caverna, o que vai ter ali? Pode ter algum urso, tudo bem que não tem urso no Brasil, mas pode ter algum lobo, pode ter algum cachorro do mato, alguma onça, pode ter algum animal ali. Então é da nossa natureza humana ter medo, né? Ter medo, ter receio. Então a gente fica meio que com o pé atrás. Ter medo de altura. O que acontece se a gente cai de um lugar alto, né? Você cai da árvore e quebra a perna. Agora você imagina você cair lá do alto de um prédio, né? Então assim, tudo isso, né? A gente tem essa sensação de fobia, que às vezes é um exagero, até uma coisa a mais. Tem gente que tem muito medo de aranha. Tia Lê, por exemplo, ela tem medo de aranha. Porque, gente, que bom, né, que ela tem medo de aranha. Tem gente que não tem medo, vai lá e fica tocando na aranha. E aí, se a aranha te pica, o que acontece? Você pode ser envenenado, né, e ter algum problema de saúde. Então, assim, é legal a gente refletir, né? Ah, eu tenho medo do fantasma, eu tenho medo da bruxinha, eu tenho medo da Cuca. Essas coisas não existem, né? Nos filmes são muito reais, mas não existe. Mas outras coisas que a gente tem medo é por conta disso. E aí a gente, né, às vezes tinha que ter medo de outras coisas. Por exemplo, quando a mãe fala assim, para de correr que você vai cair e se machucar. Não é porque a mãe não quer que você corre. Às vezes você tá correndo num lugar muito apertado
E ela sabe que ali é perigoso, às vezes o chão tá escorregadio. O medo da mãe é de você escorregar, bater a cabeça no chão, ou quebrar um braço, uma coisa mais grave. Quem aí já não quebrou o braço porque estava correndo? Porque estava descendo a ladeira de bicicleta, não é? Então, assim, alguns medos que a gente tem que ter, a gente não tem. Então, fica aí a reflexão para vocês, tá? Do que é medo, o que a gente tem medo e é legal trabalhar, o que é legal a gente deixar quietinho lá, que é uma forma aí da gente se proteger, né? E então é isso, espero que tenham gostado, não precisam ter medo de Halloween, de Dia das Bruxas, nada disso existe, é só uma festa. E vamos valorizar a nossa cultura também, vamos valorizar as nossas histórias de terror e sempre ter em mente que nada disso é real, tá bom? E aí, vocês estão com medo do meu cabelinho aqui? Ó, agora que eu tô vendo, tá estranho. Tchau, crianças, a gente se vê.